O milionário desiludido se entrega à jovem sonhadora e revela um segredo surpreendente. Era uma noite escura e tempestuosa na mansão à beira-mar de Eduardo Bonifácio. A decadência das paredes de pedra, envoltas em trepadeiras, era apenas um reflexo do homem que um dia fora o magnata da indústria. Agora, cercado por lembranças de um passado glamuroso, Eduardo não era mais que um homem deslocado, preso em sua solidão, esperando notícias que nunca chegavam. Com um nó na garganta, ele decidiu que era hora de contar a verdade. Uma verdade que o corroía há décadas. Naquela mesma noite, Clara, uma idealista assistente comunitária, conhecida por seu brilho contagiante, chegou à mansão com um misto de curiosidade e apreensão. A fama de Eduardo era sombria e ela só conhecia as histórias de sua fortuna. O clima estava carregado. Havia uma tensão no ar. Eduardo, com sua postura marcante, parecia uma sombra do homem que era. Ele a observou chegar e, pela primeira vez, um lampejo de vulnerabilidade cruzou seu olhar. Por favor, sente-se. Preciso te contar algo, ele disse, a voz trêmula. Clara, intrigada, aceitou o convite. O que poderia esse homem poderoso revelar, a não ser mais uma das suas façanhas? Mas as palavras que saíram de seus lábios foram como um raio em meio à tempestade. Minha riqueza, Clara, vem de um incêndio que devastou vidas. Uma decisão minha causou aquela tragédia. Seu coração disparou. A dor estampada no rosto de Eduardo falava mais que qualquer desculpa. Ela se lembrou das famílias que haviam perdido tudo, de como a cidade ainda carregava as cicatrizes daquela noite terrível. Mas então, seu olhar se cruzou com o dele, e havia algo a mais ali. Fragilidade, um desejo desesperado por redenção. Você não entende, Clara. Eu sou o responsável por aquelas vidas destruídas. Ele continuou, seus olhos brilhando com lágrimas retidas. Mas agora, um chantagista está ameaçando tudo. Nossa negociação de bilhões pode ruir e eu posso ser exposto. O clima na sala mudou. A pressão era palpável. Clara, dividida entre a compaixão e a necessidade de justiça, sentiu seu estômago embrulhar. Seria certo deixar sua dor de lado para poupar um homem que, em sua essência, mobilizava o sofrimento? Chega uma hora em que precisamos olhar para os nossos erros, ela disse, a voz firme apesar do medo que a dominava. Eduardo a encarou, e por um momento, ela viu não apenas um homem desolado, mas também um ser humano buscando a verdade. Então, o telefone de Eduardo tocou. Eu sei o que você fez, Bonifácio. Uma voz ameaçadora ecoou. Cuidado com o que revela. O envelope guardado às 7 chaves pode mudar tudo. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O que mais ele escondia? A verdade estava se aproximando. E no meio daquela tensão, ela percebeu que havia mais do que um segredo compartilhado em uma mansão decadente. As vidas deles estavam entrelaçadas, de uma forma que nem imaginavam. O olhar aterrorizado de Eduardo fez seu coração acelerar. Que provas estariam naquele cofre? Que conexão havia entre ele e sua busca por justiça? O futuro deles dependia daquela revelação. E ela estava prestes a mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Clara observava Eduardo, seu coração pulsando forte. O que mais poderia estar escondido por trás daqueles olhos que pareciam carregados de segredos? A voz ameaçadora no telefone ainda ecoava em sua mente. O silêncio entre eles era quase ensurdecedor, quebrado apenas por suas respirações profundas. Eduardo parecia à beira de um colapso. A palidez de seu rosto denunciava um desespero que Clara nunca tinha visto antes. Ele apertou a mão contra a mesa, a madeira fria fazendo contraste com seu calor crescente. Clara, não sei quem está por trás disso. Não posso deixar que meus erros voltem. À tona. Sua voz tremia, mas havia uma determinação subjacente, como um homem preso entre o que deseja e o que teme. Antes que Clara pudesse responder, um objeto caiu com estrondo à sua frente. O telefone de Eduardo. Ele havia se mexido, mas o aparelho simplesmente esquecera de tocar. O corpo de Clara se esticou em um reflexo instintivo. O que era aquilo? O olhar dele se transformou em um misto de alívio e pânico, como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. De repente, um barulho ecoou no corredor. Passos rápidos. Clara se virou, o coração acelerado. A porta da mansão se abriu com um rangido, revelando uma figura alta, envolta em uma capa escura. A luz da lua refletindo em seu rosto. Era um homem, um estranho. Mas Clara sentiu que havia algo familiar naquele olhar penetrante. Ele avançou e Eduardo se levantou. A expressão chocada. O que você está fazendo aqui, Gabriel? Eduardo praticamente sussurrou. O nome tinha um peso que Clara não compreendia. O estranho olhou para Clara e a tensão aumentou. Você não devia estar aqui. Você não sabe. Ele falou com uma urgência que a deixou arrepiada. Não sei o quê? Clara perguntou, a curiosidade a consumindo. Até que a revelação a atingiu como uma onda. O que vocês têm em comum? Eu sou seu irmão, Clara, o homem declarou, a voz tremendo. Ela sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O quê? O eco daquela palavra cortou o ambiente pesado da sala. Clara olhou para Eduardo em busca de explicações, mas sua expressão era apenas de horror. Ele balançou a cabeça. Cada movimento parecia uma tentativa de expressar o impensável. O incêndio foi. Eduardo começou, mas as palavras não saíram. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. Gabriel interrompeu, falando rápido, como se quisesse evitar que Clara perdesse a razão. Havia um projeto que você nunca soube, Clara. O incêndio, ele foi encoberto. Seu pai, ele teve um envolvimento. Ele não é quem você pensa. Ele não estava apenas olhando para a cidade. Ele estava se livrando de tudo. E de todos. As palavras dele a atingiram como uma bola de boliche. As reações correram pelo rosto de Clara. A dor, a confusão, a incredulidade. Como isso era possível? Seu pai tinha sido um herói em sua mente. O homem que havia lutado para proteger os indefesos, não o opressor. Eduardo já não parecia o homem ameaçado. Agora era apenas um cúmplice em sua mentira. Clara se afastou deles, o coração palpitando, o ar gelado entrando em seus pulmões. Não, isso não pode ser verdade. Não se pode apenas destruir vidas e achar que tudo vai ficar bem. O que você vai fazer, Clara? Gabriel perguntou.
um fio de desespero em sua voz. Você precisa saber a verdade para que sua vida não seja uma mentira. A tempestade lá fora se intensificava, os trovões rugindo. Clara sentiu tudo em sua vida. Desabar, sua própria identidade se desintegrando. As revelações a cercavam e, a meio ao caos, ela percebeu que seu futuro, a busca por justiça e o desejo por redenção estavam todos interligados. Seria possível descobrir mais sobre seu pai? E Eduardo, seria um aliado ou um inimigo a ser enfrentado? Naquela noite, os segredos estavam prestes a desmoronar, e Clara sabia que precisava escolher seu próximo passo. Quais verdades ela ainda não conhecia? O que mais estava oculto nas sombras daquela mansão? A resposta fugia de suas mãos, e a única certeza que tinha era que tudo nunca mais seria o mesmo. A tempestade rugia lá fora, intensificando o caos que se desenrolava dentro da mansão. Clara respirou fundo, seu coração martelando no peito. Irmão? A palavra reverberava em sua mente, um eco num espaço que se fechava rapidamente ao seu redor. A revelação de Gabriel a atingiu como uma onda, e ela mal conseguia processar a realidade. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Clara gritou, angustiada, tentando afastar a ideia absurda que a envolvia. Clara, a verdade é dolorosa, mas é a única saída. Preciso que você ouça. Gabriel falou, sua voz firme, mas cheia de lágrimas reprimidas. Eduardo estava em um canto, a expressão de horror se transformando em impotência. O passado é complicado, eu não sabia, ele murmurou, suas palavras se desfazendo no ar como folhas secas. Complicado? Clara retrucou, sua voz elevando-se. Complicado é haver uma vida arruinada em nome do seu sucesso. E agora você me diz que tudo isso está conectado ao meu pai? Precisamos descobrir a verdade, Clara. Gabriel insistiu, dando um passo à frente, sua presença imponente quase intimidante. O projeto de seu pai foi minuciosamente elaborado. Ele não só tinha um papel, ele estava por trás de tudo. O incêndio foi uma declaração, um meio de eliminar a concorrência, e você foi uma peão no seu jogo. As palavras de Gabriel eram facas afiadas, dilacerando sua realidade. Clara sentiu-se tonta, a terra sob seus pés parecendo se mover. Um mar de confusão a envolvia. Como poderia tudo isso ser real? Seu pai, um vilão? O peso de uma verdade escabrosa começava a desmoronar todos os pilares de sua vida. Então, um estrondo no andar de cima cortou o clima de tensão. A madeira rangia enquanto algo pesado caía. Todos se viraram, o medo estampado em seus rostos. O som era inconfundível. Um grito estridente ressoou pelos corredores, fazendo eles hesitarem. Alguém? O que foi isso? Clara perguntou, a adrenalina disparando. Eduardo, por um momento, esqueceu os próprios problemas, e no lugar disso, uma onda de pânico tomou conta da sala. Pode ser ele, Eduardo gaguejou. O que você está dizendo? Clara olhou para ele, os olhos arregalados. Quem? Mas antes que alguém pudesse responder, um homem entrou pela porta da sala, com um ar de desespero arregalando os olhos e o rosto manchado de sangue. É o fim. Ele está aqui para acabar com tudo. O estrondo que ecoou momentos atrás agora fez sentido. O olhar de Clara se perdeu entre o horror e a confusão. Fim? O que ele tinha a ver com tudo isso? E quem era esse homem? Um aliado ou uma ameaça? Ele sabe o que você fez, Eduardo. O homem gritou, a voz estridente, misturando-se com o choque que pairava na sala. Você não pode escapar.
De repente, Clara começou a entender que não eram apenas mentiras. As verdades ocultas estavam se espalhando como um incêndio incontrolável. Cada um ali havia escondido algo. As peças do quebra-cabeça estavam dispersas, e ao tentar mentá-las, os ângulos se tornaram ainda mais distorcidos. O quê? Mas você esconde, Eduardo? Clara exigiu, a raiva queimando em suas veias. Fale, ou tudo irá desmoronar. Ele balançou a cabeça, o pânico estampado em seu rosto. Eu não sei onde ele está. Sua fraqueza era estranha e trágica. Um homem que havia dominado mundos, agora apanhava por suas próprias ações. E ali, no meio do caos, Clara percebeu que havia muito mais em jogo. As verdadeiras forças que movimentavam tudo estavam à espreita. Por que fim estava ali? Que verdades ele tinha em mãos? E o que mais poderia vir à tona naquela noite fatídica? As respostas estavam prestes a explodir, mas Clara sentiu que, independente do que descobrisse, nada seria o mesmo. E com o coração acelerado, ela percebeu. E precisava agir, e rápido. O desespero pulsava ao seu redor e ela sabia que o próximo passo poderia mudar suas vidas para sempre. A tempestade rugia lá fora, intensificando o caos que se desenrolava dentro da mansão. Clara respirou fundo, seu coração martelando no peito. Irmão? A palavra reverberava em sua mente, um eco num espaço que se fechava rapidamente ao seu redor. A revelação de Gabriel a atingiu como uma onda, e ela mal conseguia processar a realidade. Você está mentindo, isso não pode ser verdade, Clara gritou, angustiada, tentando afastar a ideia absurda que a envolvia. Clara, a verdade é dolorosa, mas é a única saída. Preciso que você ouça, Gabriel falou, sua voz firme, mas cheia de lágrimas reprimidas. Eduardo estava em um canto, a expressão de horror se transformando em potência. O passado é complicado. Eu não sabia, ele murmurou, suas palavras se desfazendo no ar como folhas secas. Complicado? Clara retrucou, sua voz elevando-se. Complicado é haver uma vida arruinada em nome do seu sucesso. E agora você me diz que tudo isso está conectado ao meu pai? Precisamos descobrir a verdade, Clara. Gabriel insistiu, dando um passo à frente. Sua presença imponente, quase intimidante. O projeto de seu pai foi minuciosamente elaborado. Ele não só tinha um papel, ele estava por trás de tudo. O incêndio foi uma declaração, um meio de eliminar a concorrência. E você foi uma peão no seu jogo. As palavras de Gabriel eram facas afiadas, dilacerando sua realidade. Clara sentiu-se tonta, a terra sob seus pés parecendo se mover. Um mar de confusão a envolvia. Como poderia tudo isso ser real? Seu pai, um vilão? O peso de uma verdade escabrosa começava a desmoronar todos os pilares de sua vida. Então, um estrondo no andar de cima cortou o clima de tensão. A madeira rangia enquanto algo pesado caía. Todos se viraram, o medo estampado em seus rostos. O som era inconfundível. Um grito estridente ressoou pelos corredores, fazendo eles hesitarem. Alguém? O que é que foi isso? Clara perguntou, a adrenalina disparando. Eduardo, por um momento, esqueceu os próprios problemas. E no lugar disso, uma onda de pânico tomou conta da sala. Pode ser ele, Eduardo gaguejou. O que você está dizendo? Clara olhou para ele, os olhos arregalados. Quem? Mas antes que alguém pudesse responder, um homem entrou pela porta da sala, com um ar de desespero arregalando os olhos e o rosto manchado de sangue. É o fim. Ele está aqui para acabar com tudo. O estrondo que ecoou momentos atrás agora fez sentido. O olhar de Clara se perdeu entre o horror e a confusão.
Fim. O que ele tinha a ver com tudo isso? E quem era esse homem? Um aliado ou uma ameaça? Ele sabe o que você fez, Eduardo. O homem gritou, a voz estridente misturando-se com o choque que pairava na sala. Você não pode escapar. De repente, um silêncio mortal caiu. Tudo parecia paralisar. Clara olhou para Eduardo, que empalidecera ainda mais. O que você fez, Eduardo? A consciência de Clara começou a se moldar em algo sombrio. Não, escuta. Eduardo começou, mas o pânico nos olhos dele só crescia. Eu não posso. Finn interrompeu, a voz embargada. Ele não me contou tudo. Você não sabe que sua mãe, que ela também estava envolvida. Você é uma peça desse quebra-cabeça, Clara. As palavras cortaram o ar carregado da sala. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Minha mãe? Não. Eduardo olhou para ela, seu desespero evidente. Clara, não. Isso não pode ser verdade. Sua mãe, ela... Mas antes que ele pudesse terminar, o homem que acabara de entrar deu um passo à frente, seu olhar firme como um raio. Ela não apenas sabiam, mas a matar foi a única forma que restou para proteger você. Clara estava paralisada, a respiração curta. O que você está dizendo? Como você se atreve a falar da minha mãe assim? Eu não posso. Ela queria gritar, mas as palavras estavam entaladas na garganta. O olhar de Finn se suavizou. Alguém que por um segundo estava tentando proteger a própria vida. Eu fui o último a saber. Sua mãe e seu pai planejaram isso juntos. O incêndio, a destruição. Tudo. E agora você está no meio desta guerra. Corações disparados. Clara estava diante de duas verdades abomináveis. O silêncio pesado que se seguiu era quase ensurdecedor. Clara, não caia nisso. Eduardo gritou, como se ainda houvesse uma maneira de salvar o que restava. Eu nunca quis que você soubesse de tudo isso, mas precisamos nos unir agora. Unir? Após tudo, como posso confiar em você? Clara, deputado. Finn, em um gesto quase implorativo, estendeu uma mão. Te mostrar o que realmente aconteceu. Vem comigo, eu sei mais do que você imagina. Juntos, podemos desvendar tudo isso, antes que seja tarde. Ela hesitou, a incerteza pesando sobre os ombros. Clara percebeu que precisava tomar uma decisão. Um lado ou outro. O que escolheria? O som da tempestade lá fora se intensificava, como se a própria natureza estivesse reagindo ao segredo se desdobrando. A única certeza que tinha era que nada seria igual. E com o coração acelerado, Clara sabia que o próximo passo poderia mudar tudo. Mas quais verdades estavam ainda ocultas nas sombras? A tempestade apenas começava. Clara hesitou, a incerteza pesando sobre seus ombros. As tempestades lá fora pareciam refletir a turbulência em sua mente. Ela mal conseguia digerir as verdades devastadoras que acabara de ouvir. Mas no fundo, uma centelha de curiosidade a puxava na direção de Finn. De repente, algo na atmosfera mudou. Um silêncio opressivo pairava no ar, como se o mundo estivesse se segurando para ver o que aconteceria a seguir. Finn deu um passo à frente, seu olhar profundo, como se estivesse tentando decifrá-la. Você precisa entender, é perigoso ficar aqui. Mas a verdade é ainda mais perigosa. Antes que ela pudesse responder, um estrondo veio do andar de cima, interrompendo o momento tenso. Informações ecoaram pelo corredor, mas o verdadeiro horror estava prestes a se desenrolar. Não, Eduardo gritou.
os olhos arregalados em um misto de medo e raiva. Ele não pode saber que você está aqui. Os batimentos de Clara dispararam. Quem? Quem não pode saber? No instante em que ela terminou a pergunta, a porta da sala se abriu com um estrondo e uma sombra imensa surgiu no limiar. Clara mal teve tempo de processar a figura alta e imponente que se delineava contra a luz da lua. É um homem de olhar feroz, com o rosto oculto nas sombras, mas havia algo angustiante em sua expressão, algo que a fazia sentir um frio na espinha. Fim, ele gritou, a voz rouca e ameaçadora. Um som que reverberou como um aviso. É você, Clara sussurrou, reconhecendo-o. Era o antigo parceiro de seu pai, um homem que a tinha atormentado em seus pesadelos. O homem que havia ousado desafiar Eduardo. O que você faz aqui? Eu vim acabar com isso, ele disse, os músculos tensos, sua presença dominando a sala. Chega de mentiras, é hora de enfrentar a verdade. De repente, ele ergueu uma arma, apontando-a para Eduardo. Você vai pagar por tudo o que fez. Não, espera, Eduardo gritou, o desespero estampado em seu rosto. Você não entende. O que aconteceu foi diferente. Os corações de Clara e Gabriel dispararam. Tudo parecia em câmera lenta. A tensão pairava e Clara percebeu que a vida de todos ali estava prestes a se desmoronar. O futuro deles dependia de um único momento. Então, no auge do caótico confronto, um clarão iluminou a sala. O disparo ecoou ensurdecedor. O som cortou o ar e Clara sentiu como se o mundo tivesse parado. O olhar de Eduardo se apagou e ele caiu no chão, a sombra da morte rapidamente cobrindo-o. O horror tomou conta dela. Enquanto ela fixava os olhos no corpo de seu pai caído. Finn olhou, horrorizado, o que antes era um homem determinado, agora se tornara um ser paralisado. O que exatamente acontecera? Por que tudo desmoronava tão rapidamente? Não, eu não queria. A voz de Finn tremia, enquanto ele olhava para Eduardo. Eu pensei que ele sabia, que ele tinha se preparado. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando. Você matou meu pai. As palavras saíram como um grito de dor. Uma verdade terrível se instalava. Agora ela sabia que a linha entre aliado e inimigo era mais tênue do que imaginava. Gabriel segurou o braço de Clara, a expressão cheia de desespero. Precisamos sair, Clara. Agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu novamente. Desta vez, era a polícia, as luzes do carro iluminando a cena. Clara olhou para cada um deles e a confusão só crescia. O que deveria ser um momento de fuga agora poderia se tornar um pesadelo capturado em remove-se o fio da esperança. Um dos agentes gritou por socorro, chamando os outros para verificar o que havia acontecido. A tempestade rugia lá fora, mas dentro de Clara, um novo tipo de tempestade se levantava. As perguntas pulsavam em sua mente. Que segredos ainda estavam ocultos? Quem era Finn realmente? O que Eduardo havia feito? E mais importante, quem estava realmente no controle desta história? Em meio ao grito de sirenes, Clara percebeu que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. O fio da realidade estava se esticando e ela estava no centro de uma trama muito mais complexa do que poderia imaginar. E tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando. A cena diante dela parecia surreal,
um pesadelo vívido. Eduardo, caído no chão, a vida escorrendo dele, e Finn com uma expressão de horror. A ideia de que seu pai estava morto ainda não se fixara bem em sua mente, e as sirenes da polícia se aproximando rapidamente. O ar estava pesado, as vozes da polícia ecoavam do lado de fora, e Clara sentiu como se o tempo tivesse parado. Finn, com os olhos arregalados, começou a recuar, o medo estampado em seu rosto, sem saber o que fazer. A adrenalina disparou em Clara, e a dor do que acontecera deixava seu coração em frangalhos. Mas, de repente, uma porta lateral se abriu. Um homem entrou, tranquilo, como se estivesse apenas fazendo uma visita casual. Clara prendeu a respiração. Era Jorge, o advogado da família, conhecido por sua postura sempre calma e sua aparência impecável. Mas o que mais a surpreendeu foi a expressão em seu rosto. O sorriso despreocupado era uma máscara para algo mais profundo, algo obscuro. Clara, eu preciso que você me escute, ele disse, a voz suave, mas firme. Isso é mais complicado do que você imagina. A confusão dominava Clara. Complicado como? Meu pai está morto e você aparece agora. A indignação brotava na sua voz. O que você tem a ver com isso? Eu tenho muito a ver. Não se trata apenas de você e de seu. Eduardo, a verdade é mais perigosa do que você imagina. Jorge respondeu, os olhos mirando Finn, que começava a se afastar. Finn, não pensa em ir a lugar algum. Finn, não pode fazer isso, Jorge. Finn grunhiu, com uma tensão crescente em seu tom. Eu não fiz nada. Clara ficou confusa, sem saber a quem confiar. Do que você está falando? O que está acontecendo? Todos têm segredos aqui. Jorge respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. O que você pensa que sabe sobre seu pai e sua mãe não é tudo. Eduardo, ele não era só um empresário. Ele estava envolvido em coisas que vão muito além de algo que se pode chamar de normal. É, daquela forma, como se um botão mágico tivesse sido pressionado. Os segredos começaram a fluir. A morte de Eduardo foi planejada. É um jogo maior do que você pode imaginar. O incêndio, as vidas perdidas. Tudo era parte de um plano para eliminar quem estava no caminho. E você, Clara, era a peça-chave. As palavras de Jorge atingiram Clara como um soco no estômago. Eu sou o quê? O que você está dizendo? Seu pai precisou abrir mão de tudo, até mesmo de sua própria vida, para proteger você de uma sociedade secreta, da qual ele fez parte. Ele não queria que você soubesse, mas a verdade está nesse cofre. Ele apontou para a esquina da sala. Clara se virou e viu o cofre, a combinação dela piscando em sua mente. O que estaria lá dentro? Finanças obscuras? Provas da traição de sua família? Ela só sabia que o universo ao seu redor girava e que as palavras de Jorge eram como um fio que poderia facilmente se romper. Ainda assim, tinha que saber. O que mais você sabe? O que está escondido? O desespero a fez avançar na direção do cofre. Mas Jorge se virou para Finn, em um gesto de pura autoridade. Se você não quer que tudo isso venha à tona, agora é a hora de agir. Agir de que forma? Finn perguntou. O medo agora nítido em sua face. Parar Clara, antes que ela descubra a verdade. A batida de passos pesados ecoava pela mansão, as luzes da polícia brilhando cada vez mais perto. Clara sentiu uma onda de determinação percorrer seu corpo. Aquilo era muito mais do que imaginava, e os laços que a mantinham àquele mundo estabanaram. O que havia de tão terrível dentro do cofre
que poderia moldar o futuro deles? As sirenes começaram a gritar, mais perto, e o que se desenrolava em sua vida, agora, corria o risco de ser exposto a todos. Clara sabia que tinha que agir rapidamente. O que mais escondia em seu passado que não conhecia, e o que isso significava para o futuro dela e de todos ao seu redor. Era um jogo de gato e rato, e agora ela precisava decidir. Se estava disposta a olhar para a verdade, por mais sombria que fosse, e quem sabe encontrar um caminho de volta ou um precipício sem fim. O destino estava prestes a dar uma guinada inesperada. Clara estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando. A cena diante dela parecia surreal, um pesadelo vívido. Eduardo caído no chão, a vida escorrendo dele, e Finn com uma expressão de horror. A ideia de que seu pai estava morto ainda não se fixara bem em sua mente. E as sirenes da polícia se aproximando rapidamente. O ar estava pesado. As vozes da polícia ecoavam do lado de fora e Clara sentiu como se o tempo tivesse parado. Finn, com os olhos arregalados, começou a recuar, o medo estampado em seu rosto, sem saber o que fazer. A adrenalina disparou em Clara, e a dor do que acontecera deixava seu coração em frangalhos. Era como se as paredes da mansão estivessem se fechando ao seu redor. Finn, o que você fez? Ela perguntou, a voz embargada. A raiva e a confusão se misturavam, formando um turbilhão dentro dela. Eu não queria, Clara. Eu não queria. Finn balbuciou, recuando mais, mas Clara não queria ouvi-lo. A perda, a traição, tudo era demais. Silêncio! Jorge interveio, seus olhos frios e calculistas, como se estivesse controlando uma marionete em um jogo de sombras. Ele parecia se divertir com o caos. Eu não tenho tempo para esse drama. Mas antes que pudesse continuar, o fluorescente da sala piscou. E então um barulho estrondoso ecoou na entrada. A porta da frente se abriu abruptamente, revelando uma figura familiar. Era a mãe de Clara, Isabela, com o rosto pálido e os olhos cheios de desespero. Clara! Ela gritou, mas quando viu Eduardo no chão, seu grito se transformou em um uivo. Não! O que aconteceu? Isabela se atirou ao chão, o horror estampado em seu rosto. Clara nunca tinha visto tão quebrada, tão vulnerável. Mãe! As palavras ficaram presas na garganta de Clara. A visão dela dominou a sala como um incêndio se alastrando. O que mais estava oculto? Que segredos precisavam ser desvendados? Jorge, você fez isso. Eu sempre soube que você estava por trás de tudo. Isabela exclamou, apontando para o advogado, a voz de uma mulher forte se transformando em um rugido de fúria. Jorge, sem se abalar, apenas sorriu. Você ainda não entende. A verdade é que todos nós temos partes que preferiríamos esconder, mas é hora de acabar com esse jogo. Ele se virou para Clara, como se de repente ela fosse a chave de tudo. Clara, você é muito mais do que pensa. Você carrega o peso de uma linhagem que poucos conhecem. Que linhagem? Clara exigiu, seus olhos se estreitando. O que você sabe sobre mim? Foi então que Jorge se aproximou, inclinando-se. Seu pai e sua mãe não eram apenas empresários. Eles estavam à frente de uma sociedade secreta. Algo que poderia mudar o mundo, mas a um preço devastador. E você, Clara, é a única que pode reverter esta situação. E sem prévio aviso, uma voz ecoou atrás deles. Não deveria ter feito isso, Jorge. Era um homem desconhecido,
alto e de aparência sombria, com uma expressão que parecia ser uma mistura de calma e findes. Você não sabe com quem está lidando. Quem é você? Clara perguntou, desconfiada e atenta, o medo se intensificando. Alguém que veio reconquistar o que perdeu. Ele respondeu, um sorriso sombrio no rosto. E também alguém que sabe a verdade sobre o incêndio e suas consequências. As sirenes soaram ainda mais próximas, e a tensão se rompeu como um fio, prestes a estourar. As revelações estavam prestes a se desenrolar, e Clara sentiu seu mundo girar. O que mais estava em jogo? Cada segredo revelado parecia trazer mais perguntas. Saia daqui, todos vocês, a mãe de Clara implorou, tentando proteger a filha. Mas Clara sabia que não havia como escapar. As sombras dançavam na sala, os segredos se entrelaçando de um jeito que tornava impossível entender o que estava por vir. E quando o desconhecido avançou, algo na mente de Clara fez um clique. O que você quer comigo? O que mais você sabe? Ele apenas sorriu. Um sorriso que dizia que ela estava prestes a descobrir uma verdade capaz de desmoronar tudo. Tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar de forma inesperada. E Clara sentiu um frio na espinha. O destino a aguardava. E a única certeza era que nada seria igual. Clara estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. A figura sombria na porta olhava para ela com um sorriso enigmático. Clara, você precisa saber a verdade, ele começou. Sua voz baixa, carregada de um mistério perturbador. Quem é você? Clara exigiu, o medo e a indignação se misturando enquanto ela olhava de fim para Jorge, depois de volta ao estranho. Cada um deles parecia um personagem em um drama de terror. Eu sou Alex, ele disse, e o nome ecoou na sala como um trovão. E sou seu verdadeiro pai. As palavras caíram sobre Clara como um peso mortal. O quê? A negação escapuliu de seus lábios, como uma vida, como um último suspiro. Sim, é verdade. Você está em perigo, e eu tenho que te proteger. Alex avançou, uma urgência nos olhos. Finn estava paralisado, enquanto Jorge olhava entre ele e Clara, o sorriso de desprezo agora se desvanecendo. Isso é impossível! Clara ofegou, sambando entre a descrença e a curiosidade. Meu pai é Eduardo, ele está morto. Edward não era o homem que você pensa que era, Alex afirmou, seu olhar firme. Ele se infiltrou em sua vida, escondeu a verdade, e agora você precisa entender o que realmente aconteceu. Isabela, ainda no chão ao lado de Eduardo, levantou-se de repente, os olhos arregalados, uma mistura de dor e fúria. Você, o que você está fazendo aqui? Pensou que poderia voltar e estragar tudo. Sim, olhou para Alex, em choque. Você está aqui para se vingar? O que você quer de nós? E a tensão crescia no ar, pesada e cortante. Não é vingança. Estou aqui para acabar com isso. Com a mentira, Alex disse, sua voz reverberando, firme na sala. A verdade precisa vir à tona. E Clara, você deve saber que a verdadeira razão do incêndio está ligada a você. As palavras flutuavam como fumaça, densas e sufocantes. Clara sentiu um nó na garganta, pulsando de ansiedade. O que isso significa? O que você está dizendo sobre o incêndio? Jorge, agora sem um pingo de controle, gritou. Silêncio! Isso não pode ser revelado. Não agora. Mas Alex já estava no caminho. O incêndio foi uma armadilha. Seu pai, Eduardo,
queria eliminar as testemunhas e proteger seus segredos. E você? Você estava na linha de tiro. Ele sempre soube que você herdaria a verdade. Ele gesticulou rapidamente, suas mãos tremendo com a intensidade do que queria dizer. Os membros da sociedade estavam prontos para silenciá-lo. O acidente foi uma cobertura, um sacrifício. Clara sentiu a violência emocional a atingindo como uma onda. Não, eu não posso acreditar nisso. Não pode ser. A dor dela era quase palpável. A tensão aumentou, a conclusão parecendo inevitável. Então, o barulho das sirenes da polícia na porta fez o ar parecer mais pesado. Hora de ir todos. Jorge gritou, e no fundo, Clara sabia que ele tinha razão. O tempo estava se esgotando. Esperem, Clara exclamou, finalmente. Qual é a verdade, Alex? O que mais eu não sei? Eu sou seu pai, Clara. Não só por sangue, mas por destino. E você precisa decidir. Lado de quem você está? Ele olhou nos olhos dela, e Clara hesitou. Aquela verdade era muito mais profunda, muito mais envolvente do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Nesse instante, Jorge avançou, tentando empurrar Alex de lado. Você não pode saber mais. Isso vai acabar aqui. Um tiro ecoou, e tudo parecia congelar. Clara olhou, horrorizada, enquanto uma gota de sangue espirrava no chão. Era de Jorge. O olhar dele se despedaçava, e ele caiu como se o mundo estivesse desmoronando com a verdade. Não, Jorge! Clara gritou, e a presença do medo transbordou na sala. O verdadeiro caos estava começando. Qualquer vestígio de segurança agora era uma miragem. Finn, paralelamente, estava agachado, em choque, enquanto Isabela se movia em direção a Jorge, gritando. Mas não tinha mais nada a fazer. Clara percebeu que qualquer movimento poderia desencadear uma tragédia ainda maior. Um novo toque de sirene se aproximava, e a tempestade que antes simbolizava o fim parecia agora o início de algo muito mais perigoso. Decida, Clara, Alex disse com uma urgência quase desesperada. Agora é a sua chance de descobrir a verdade completa. No meio do caos e da confusão, Clara sabia que seu destino estava prestes a se desenrolar de formas que nunca poderia imaginar. E a única coisa que restava claro era que as mentiras estavam finalmente vindo à tona, deixando um rastro de desespero atrás. O que ela realmente escolheria? O que mais estava prestes a ser revelado? Clara estava paralisada. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. A figura sombria na porta olhava para ela com um sorriso enigmático. Clara, você precisa saber a verdade, ele começou, sua voz baixa, carregada de um mistério perturbador. Quem é você? Clara exigiu, o medo e a indignação se misturando enquanto ela olhava de Finn para Jorge, depois de volta ao estranho. Cada um deles parecia um personagem em um drama de terror. Eu sou Alex. Ele disse, e o nome ecoou na sala como um trovão. E sou seu verdadeiro pai. As palavras caíram sobre Clara como um peso mortal. O quê? A negação escapuliu de seus lábios como um último suspiro. Sim, é verdade. Você está em perigo, e eu tenho que te proteger. Alex avançou, uma urgência nos olhos. Finn estava paralisado, enquanto Jorge olhava entre ele e Clara, o sorriso despreocupado agora se desvanecendo. Isso é impossível. Clara ofegou, sambando entre a descrença e a curiosidade. Meu pai é Eduardo. Ele está morto. Eduardo não era o homem que você pensa que era. Alex afirmou, seu olhar firme.
Ele se infiltrou em sua vida, escondeu a verdade, e agora você precisa entender o que realmente aconteceu. Isabela, ainda no chão ao lado de Eduardo, levantou-se de repente, os olhos arregalados, uma mistura de dor e fúria. Você, o que você está fazendo aqui? Pensou que poderia voltar e estragar tudo. Finn olhou para Alex, em choque. Você está aqui para se vingar? O que você quer de nós? A tensão crescia no ar, pesada e cortante. Não é vingança. Estou aqui para acabar com isso. Com a mentira. Alex disse, sua voz reverberando firme na sala. A verdade precisa vir à tona. E Clara, você deve saber que a verdadeira razão do incêndio está ligada a você. As palavras flutuavam como fumaça, densas e sufocantes. Clara sentiu um nó na garganta, pulsando de ansiedade. O que isso significa? O que você está dizendo sobre o incêndio? Jorge, agora sem um pingo de controle, gritou: silêncio! Isso não pode ser revelado, não agora. Mas Alex já estava no caminho. O incêndio foi uma armadilha. Seu pai, Eduardo, queria eliminar as testemunhas e proteger seus segredos. E você? Você estava na linha de tiro. Ele sempre soube que você herdaria a verdade. Clara sentiu a violência emocional a atingindo como uma onda. Não, eu não posso acreditar nisso. Não pode ser. A dor dela era quase palpável. A tensão aumentou, a conclusão parecendo inevitável. Então, o barulho das sirenes da polícia na porta fez o ar parecer mais pesado. Hora de ir todos, Jorge gritou, e no fundo, Clara sabia que ele tinha razão. O tempo estava se esgotando. Esperem, Clara exclamou, finalmente. Qual é a verdade, Alex? Que mais eu não sei? Eu sou seu pai, Clara, não só por sangue, mas por destino. E você precisa decidir, lado de quem você está. Ele olhou nos olhos dela, e Clara hesitou. Aquela verdade era muito mais profunda, muito mais envolvente do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Nesse instante, Jorge avançou, tentando empurrar Alex de lado. Você não pode saber mais. Isso vai acabar aqui. Um tiro ecoou, e tudo parecia congelar. Clara olhou, horrorizada, enquanto uma gota de sangue espirrava no chão. Desmoronando como a verdade. Não! Jorge! Clara gritou e a presença do medo transbordou na sala. O verdadeiro caos estava começando. Qualquer vestígio de segurança agora era uma miragem. Finn, em choque, estava agachado, enquanto Isabela se movia em direção a Jorge, gritando. Mas não havia tempo. Clara percebeu que qualquer movimento poderia desencadear uma tragédia ainda maior. E então, como um golpe de teatro, a parede da mansão começou a tremer. Um som terrível, como se algo estivesse se quebrando, e antes de perceber, uma grande parte do teto desabou, trazendo escombros e poeira pela sala. Clara lutou para manter os pés no chão. No meio do caos, uma das vigas se partiu, revelando um espaço obscuro acima, escondido por anos. A poeira levantou-se e Clara viu algo brilhar lá em cima, algo metálico. Clara, cuidado! Alex gritou, tentando puxá-la para longe do desabamento. Mas o que Clara viu era um velho cofre, diferente do que conhecia. Uma combinação secreta, um segredo trancado por décadas. O que havia dentro do cofre? A resposta que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse responder, um grito ensurdecedor ecoou pela sala. Finn, olhando para o caos, se virou para Clara, o desespero nas palavras. É isso que eles querem. O segredo. Eles vão usar você. O quê? Clara perguntou, mas fraturas de sua mente tentando fazer sentido. Você é a chave, Clara.
tudo está ligado a você. A verdade está nas suas mãos. Das palavras de Finn reverberaram profundamente e Clara sentiu seu coração acelerar. Enquanto a polícia já invadia o local, Clara teve que decidir rapidamente: abrir o cofre ou correr. O destino dela estava prestes a ser moldado. Não havia como voltar atrás agora. Ao olhar para Alex, em meio ao caos e à tensão, a dúvida cresceu. E se tudo isso for uma armadilha? Clara pensou, presa em suas dúvidas. O que mais estava por vir? E como isso se entrelaçava com seu passado, o futuro e o que restava de sua família? O mistério continuava. Ela precisava decidir. E o tempo estava se esgotando. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente, enquanto o caos se desenrolava à sua frente. A cena parecia um pesadelo. Jorge no chão, a vida esvaindo-se dele, enquanto Alex a olhava com uma mistura de urgência e desespero. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? As sirenes da polícia se aproximavam, e cada segundo contava. Você tem que decidir, Clara. Alex disse, sua voz cortante, como uma lâmina. A verdade precisa ser revelada. Mas qual verdade? Ela gritou, a emoção subindo como uma maré alta. Quantas mentiras você ainda vai jogar na minha cara? Isabela, a mãe de Clara, estava em pé, os olhos brilhando de preocupação e dor. Clara, escute o que lhe diz. Agora não é hora de duvidar. Ela estava em choque, mas tinha clareza. Algo que a filha precisava. Finn, ainda em estado de aturdimento, olhou para Alex e depois para Clara. Eu não confio nele. Ele pode estar mentindo. As palavras dele caíram pesadas, mas soaram como um eco distante. Ele é seu pai, Clara. Isabela revelou, a voz tremendo. É a última chance de você entender tudo. E ali, no auge do desespero, Clara sentiu um fio de esperança. Tudo o que ela queria era a verdade. Não importava o quão dolorosa fosse. Completamente amedrontada, ela olhou para o cofre caído. A bola de metal refletindo as luzes que piscavam. O que havia lá dentro? Vamos abrir. Clara decidiu, sentindo coragem florescer no peito. Era agora ou nunca. Não, você não entende a gravidade. Jorge berrou, ainda tentando se erguer. Mas era tarde demais. Clara já estava em movimento. Deslizou as mãos sobre o cofre, a combinação ecoando em sua mente. O medo, o arrependimento, tudo começou a se misturar enquanto ela girava a fechadura. Um clique. O que iria encontrar? O passado, o presente, o futuro? Com um empurrão, a porta do cofre se abriu, revelando um mar de documentos, fotos e segredos que poderiam mudar tudo. Mas, antes que pudesse olhar, um ruído estrondoso veio do espaço acima. O teto tremeu e um segundo desabamento aconteceu. Todos gritaram, e Clara se jogou para o lado, evitando os escombros que caíam. O caos estava mais próximo do que nunca. Precisamos sair agora, Alex gritou, puxando Clara para fora dos destroços. Isso não vai parar. Você é a única aqui. Pode quebrar esse ciclo. Enquanto se afastavam, Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era dor, tristeza e, por fim, uma leve esperança. A verdade estava ali, ao seu alcance. E lá fora, com a sirene se aproximando e os flashes das luzes da polícia cortando a escuridão, Clara virou-se para Alex uma última vez.
Eu não sei se posso confiar em você, mas por algum motivo quero acreditar que você está certo. Ele assentiu. E Clara percebeu que a decisão estava em suas mãos. A vida dela, a vida de tantas outras pessoas, dependiam do que ela escolheria a seguir. Enquanto o mundo ao redor delirava, um novo capítulo estava prestes a começar. Não somente a identidade dela estava em jogo, mas a própria existência de tudo que ela havia conhecido. Clara sentiu a emoção explodindo dentro dela. O futuro agora estava cheio de possibilidades e desafios. E assim, ela respirou fundo e avançou, seguindo Alex, sabendo que a verdade os aguardava. Não perca as próximas histórias incríveis. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar tudo o que vem por aí. Esmague o botão de like agora mesmo. Vamos alimentar esse algoritmo juntos. Deixe sua marca e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desvendar esse mistério.